para a nossa 17ª aula do curso de C. E nessa aula a gente vai aprender como que a gente pode definir funções de tal forma que uma determinada função retorne para a gente um vetor, ou então uma determinada função receba um vetor, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai definir funções aqui antes da parte principal, né? Como vocês já sabem, como definir função. E depois a gente vai utilizar essa função. Então, vamos começar pelo primeiro caso, que é uma determinada função, que no caso aqui vai receber um determinado tamanho que a gente vai passar, e ela vai gerar um vetor e retornar esse vetor. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente define essa função, né? Então, eu estou definindo uma função que ela vai retornar um vetor. Então, para a gente retornar um vetor na função, a gente tem que retornar o ponteiro, né? Então, a gente vai ter que retornar o ponteiro para o vetor, para a gente conseguir trabalhar com esse vetor depois, né? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente vai retornar o ponteiro utilizando, então, o asterisco, né? Então, aqui eu estou definindo, olha, vai retornar um ponteiro para um inteiro, né? E eu vou definir essa função chamada criar vetor, e ela vai receber um inteiro chamado tamanho. E aqui ele vai fazer o quê? Ele vai alocar um determinado espaço com esse tamanho, né? Então, ele vai utilizar o malloc, que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior a gente viu o realloc, e na outra aula a gente viu o malloc, né? Então, se você não viu, eu recomendo vocês a verem. Então, aqui a gente está fazendo essa alocação dinâmica com determinado tamanho vezes o tamanho do inteiro. Então, eu vou ter tamanho números inteiros, né? Então, se esse tamanho for 10, eu vou ter 10 números inteiros nesse vetor. E aí, eu coloco aquela nossa proteção, né? Contra falhas, né? Se não criar direito, né? Não alocar espaço direito, ele vai dar erro aqui, vai retornar nulo. E aí, ele preenche esse vetor. Então, essa função vai preencher esse vetor, o i variando de 0 a menor do que o tamanho, passo 1, né? E esse vetor ele vai receber i mais 1 vezes 10. Então, aqui eu passo rápido porque a gente já viu isso tudo, né? Como criar vetores e tudo mais. E ele vai retornar esse vetor. Então, quando eu estou retornando aqui esse vetor, automaticamente, se eu retorno um determinado vetor dessa forma, né? Que a gente está fazendo aqui, como a gente criou ele com o malloc, ele já é um ponteiro aqui, né? Então, ele já retorna para a gente um ponteiro. Então, esse vetor é um ponteiro. E eu estou retornando, então, esse ponteiro aqui nessa função. E lembre-se, se você está retornando o ponteiro, lá aqui em cima, né, na função, você tem que indicar que o que será retornado é um ponteiro. No caso, um ponteiro para inteiro, né? Então, um vetor de inteiros. Então, agora vamos usar essa função. Então, a gente vai dar um tamanho e pegar esse vetor, né, que ele criou. Então, aqui na função principal, a gente vai colocar, então, um tamanho, por exemplo, de 5, né? Então, a gente está colocando aqui uma variável tamanho 5. Vou definir aqui uma variável que é um ponteiro, né, para o meu vetor. Eu vou chamar aqui esse vetor que vai ser criado nessa função de meu vetor. E eu vou utilizar essa função que a gente definiu lá em cima, criar vetor de tamanho. Então, ele vai criar, né, vai utilizar aquela função, criar o nosso vetor com tamanho 5. E aí, aqui eu faço uma verificação. Olha, se esse meu vetor for diferente de nulo, ou seja, se essa função criar vetor retornou de fato um vetor para a gente, né, foi criado com sucesso, ele vai printar vetor gerado, né, 2 pontos, e aí ele vai sair printando, né, então utilizando esse comando for, ele vai printar todos esses elementos do vetor. Então, ele vai printar meu vetor i. Lembrando aqui que quando a gente utiliza o printf, né, como a gente já viu em aulas anteriores, só comentando, a gente coloca aqui esse marcador, né, que aqui é a porcentagem d, porque é um inteiro, né, então porcentagem d indica o inteiro. E aí ele vai printar esse /n, que indica um pulo, né, um salto de linha. E aí ele libera, né, como a gente está trabalhando lá com o malloc, essa função utiliza malloc, a alocação dinâmica, como a gente também já viu, a gente tem que liberar esse espaço se a gente não for usar. Então, no final disso daqui, ele vai liberar o meu vetor. Então, dessa forma, a gente vai ter o print do vetor. Então, vamos ver como é que fica, né? Então, como é que funciona isso daqui. Eu só vou desligar aqui o antivírus, porque quando a gente roda aqui em C, o antivírus acaba analisando o programa, e a gente não precisa disso. E eu vou rodar nosso programa. Então, nosso programa ficou dessa forma. O vetor gerado foi 10, 20, 30, 40, 50. Então, dessa forma, ele saiu printando, né, tudo na mesma linha. Por que aqui? Né? Porque, por exemplo, a gente pode colocar esse printf. Vamos ver se a gente colocar ele aqui para dentro, como é que vai ficar agora esse print. A gente vê que agora o print ele printa 1, pula uma linha.
printa o outro, pula a linha e assim sucessivamente. Então ficou dessa forma daqui. Ou então, outra coisa, você poderia só colocar esse barra N aqui, né? Aqui no início ou aqui no final. Então, tudo bem. Então, só mostrando onde a gente pode colocar esse pulo de linha. Então, agora vamos ver o exemplo onde a gente passa um vetor para a função, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que passar o ponteiro do vetor para a função. Vamos ver uma função aqui em cima, né? Então, vamos definir uma função que vai receber esse vetor e, por exemplo, né, uma função inútil nesse caso aqui, mas é só para dar um exemplo, ela vai receber esse vetor e retornar o primeiro elemento do vetor. Então, como que a gente faz isso aqui? Então, ela vai retornar um vetor, que aqui eu vou estar tratando vetores inteiros. Então, ela vai retornar um inteiro, vai chamar receber vetor, e ela recebe, então, o ponteiro para um vetor inteiro, dessa forma, e eu digo isso aqui, né, um ponteiro vetor inteiro, e retorna o vetor 0. Então, retorna o primeiro elemento. Então, como que a gente usa essa função, né? Então, para a gente utilizar essa função, a gente vai vir aqui, eu estou definindo um vetor, né? Então, inteiro, vetor, que eu estou chamando de vetor 2, com tamanho 3, ele vai receber 3, 9 e 8, né? E aí, então, eu vou criar uma variável chamada argumento 1, que vai ser o primeiro argumento do vetor, no caso, que vai receber aqui vai ser o 3, né? Que ele vai retornar para a gente, e vou utilizar a nossa função receber vetor e passar o nosso vetor 2. Note, né, que aqui a gente está criando normalmente o vetor, e quando a gente cria o vetor, a gente já está criando ali o ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Então, a gente só passa ele, né, ele já é um ponteiro, já a gente passa para a função. E aí, eu printo aqui embaixo, né, o primeiro elemento é arg1, aí aqui eu posso printar, o primeiro elemento é arg1, né, e o que eu estou fazendo, eu estou printando o primeiro elemento que essa função receber vetor deu para a gente, né. E aí no final eu coloco o return 0, né, que é simplesmente aqui o retorno do main, né. Então vamos ver como é que ficou isso daqui. Então a gente vê que ele vai printar nessa nossa função, ela vai receber o ponteiro do vetor, vai pegar o primeiro elemento, e aí aqui a gente vai printar esse primeiro elemento dessa forma, e como esperado, o primeiro elemento é o 3, que é justamente esse 3 que a gente colocou. Então dessa forma aqui a gente consegue retornar vetores, né, ponteiro de vetores, de uma função e também colocar esses ponteiros como argumento de funções.